Olá, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje traz um fato corriqueiro do dia a dia. Aliás, é muito interessante, né, essa questão de se gravar vídeos que trazem reflexões, porque cada vez mais você vai ficando antenada com relação às coisas que acontecem no dia a dia, né? Como se tudo fosse matéria-prima para você trazer como discussão ou como aprofundamento de algum tema. Bem interessante isso. Mas o fato é que outro dia tinha um moço, né, vendendo docinhos numa caixinha e tal, tudo bonitinho, e disso me surgiu uma reflexão interessante, né? De o quanto que a vida faz a gente repetir e repetir como uma necessidade mesmo de aprendizado e até você galgar degraus e conquistar aquilo que você almeja, seja vender todas as caixinhas de doces ou sei lá, vai saber esse moço, né? Daqui a alguns anos, se ele continuar firme nessa jornada e se isso realmente for o dom dele, de repente ter uma confeitaria, algo nesse sentido. E nessa questão da repetição, né, me veio uma coisa mais ou menos assim, né? Quantos e quantas pessoas ele não teve que passar e explicar o que ele fazia e tudo mais, até uma pessoa comprar, né, esses docinhos dele. Quando a gente pensa em aprimoramento, né, seja como no caso de alguém que está começando um negócio, um novo conhecimento que a gente tem interesse, ou mesmo aprofundar na nossa área, aquilo que a gente já gosta, é, a melhoria das emoções ou de qualquer outras formas de melhorias que você queira trazer para a sua vida, é interessante pensar, né, no caminho da semente. O que nos leva à dica floral de hoje, que é o floral de Bach, Chestnut Bud. Que esse floral, ele tem uma característica dele que ele é um broto, né? Que à medida que ele vai se desenvolvendo e dá uma flor, ele vira um outro floral, que é o White Chestnut. O fato é que esse floral do broto, né? Ele é um dos melhores florais para a gente trabalhar a autossabotagem, né? E principalmente autossabotagens recorrentes, né? Aquelas que de lições mal internalizadas, que a gente não compreendeu direito, que a gente travou nessa lição, aquelas recaídas, né, que às vezes dá. E a gente percebe, né, que dentro desses estágios dos aprendizados, a gente pode ter oscilações e movimentos diferentes, né, dentro da nossa jornada, no sentido de que em algumas coisas a gente ainda está na fase semente, em outras a gente já está nesse broto, né, crescendo, desenvolvendo, um pouco maior, né? Em outros a gente já cresceu bem, né? Já expandiu, sendo que isso acontece também com relação às lições que a gente tem mais facilidade ou não, né? Enquanto que a gente tem facilidade com algumas coisas e até já ultrapassou, outra pessoa pode não ter com relação àquilo e estar ainda no estágio de semente, né? Que a gente nem sabe se vai ter a força suficiente, a maturidade para ultrapassar a Terra, né? Enquanto que uma outra pessoa que você pegue naquilo, ela fala, nossa, isso é super fácil, né? E como se fosse já um mestre, vai, como se já tivesse feito um mestrado naquilo. E é assim, né, que os ciclos dos aprendizados e da vida funcionam. Muitas vezes, quando a gente está no meio da lição, né, a gente não consegue perceber com clareza os avanços que a gente está tendo. E uma das ajudas que esse floral dá é
trazer para a gente a consciência do nosso próprio ritmo, né, dentro das coisas. Esse floral ele vai ajudar a gente a desenvolver uma disciplina, uma paciência maior e até ajudar a gente a aprofundar a nossa percepção, a nossa visão para lidar melhor com esses erros, né? Para assimilar melhor esses erros. Porque existem situações envolvendo essa energia que às vezes nos causam profunda tristeza, ansiedade, pelo fato de perceber em nós tanto potencial e não conseguir levar esse potencial adiante da forma que a gente gostaria. Então, toda vez que você se sentir andando em círculos com relação a algo, alguma situação, é interessante se perguntar, né? Perceber, né, esse lugar de trava na gente. Porque o potencial de cura de tudo isso é muito diferente de um para o outro e a forma como isso ocorre. Mas o fato é que esse broto ele vai precisar de nós, né? Espaço e cuidado para crescer bem. Se a gente encharca demais essa terra, se a gente deixa de colocar água, se a gente fica muito em cima querendo que ele cresça logo, né? Ou se a gente planta e esquece dele e nunca mais olha, vão ser problemas, né? Para ajudar com que esse broto naturalmente flua e cresça, se desenvolva. A questão do ambiente em que ele está também, a questão dos elementos, né? Terra, água, o sol, todas essas questões que fazem parte em conjunto, né, para esse crescimento acontecer. Agora imagine aquelas pessoas que em alguma empreitada ou em alguma situação específica da vida delas você as admira porque elas conseguiram conquistar algo, ou conseguiram fazer um sonho dar certo, né? O quanto que elas já não devem ter sofrido, tentado diversas vezes, se frustrado, percebido, né? Porque às vezes você entra num projeto com uma certa ideia do que vai fazer e conforme você bota a mão na massa, você percebe que precisam de ajustamentos, de novas estruturações. Às vezes você pensa em fazer de uma certa forma, só que aí você percebe que antes precisa estruturar outras coisas. Então, tudo isso que precisa ir se ajustando com a prática, com o tempo, com aquilo que você vai percebendo ao longo do caminho, né? Testando aqui, testando ali, fazendo dessa forma, não deu certo, você faz de outra, até que você consiga, né, de fato, engrenar, né, girar essa roda. E à medida que você vai tomando esse floral, né, pergunte-se, né, faça-se alguns questionamentos. E enquanto você toma esse floral, seria interessante você se perguntar, né, em qual parte da lição desse broto eu estou em falta comigo, né? Será que eu não estou focando em muitas coisas ao mesmo tempo, de forma que eu não estou conseguindo aprofundar, né? Tem pessoas que naturalmente elas são assim, né? Aquelas pessoas que você ouve que leem vários livros ao mesmo tempo, a personalidade delas é assim. Só que às vezes isso atrapalha um pouco. Então, não é passar por cima da personalidade que você tem, mas de repente fechar um pouco o leque de tantos conhecimentos, de tantas coisas que existem para se fazer, para que você consiga focar um pouco nisso, né? Uma outra coisa interessante da gente pensar, né, será que não é mesmo uma dificuldade minha, né, de aprendizado, de repente ter essa facilidade com as ferramentas, com os conhecimentos? O que é que falta? É técnica, é mais estudo, é aprofundar mais?
e sendo de fato uma percepção que você tenha sobre si mesmo, sobre si mesma, de que você tem uma dificuldade de aprendizado, o ideal é ainda mais focar, né, nessa disciplina, e algumas vezes soltar um pouco, né, se cobrar um pouco menos. Sabe aquela coisa do espelho, né, com você mesmo, com você mesma, de, sabe, solta, dá um tempo, sabe aquela coisa, tá bom, vou te deixar em paz um pouco, né? Aquela coisa de sossegar um pouco, acalmar um pouco esse coração ou essa pressa. Muitas vezes não é o coração, né? É a cabeça que fica. Que você precisa, que você está atrasada naquilo, porque você não aprende, esse tipo de situação, né? Que na verdade é uma ilusão, porque todos nós temos ritmos próprios de coisas, né? Tem coisas que você aprende com muito mais facilidade, tem outras coisas que você tem maior dificuldade para aprender, né? Tudo depende daquilo que é a sua facilidade, que são suas qualidades e dons, e como que você funciona melhor diante das coisas, das pressões da vida, e investigar também um pouco a questão das existências, né? O que está por debaixo delas, né? Que tipo de traumas, de curas, primeiro olhar, né, e depois tratar isso de alguma forma que precisa ser feito, para que a gente não caia mais tanto naquele mesmo erro ou naquela mesma autossabotagem, né? Porque tem uma diferença grande, porque às vezes a gente sabe na cabeça, mas não trouxe ainda totalmente, integralmente, para o nosso coração, para a nossa vivência e para o nosso dia a dia, né? Aquilo que realmente vale, que é o dia a dia. A gente é craque, né, em fazer isso nas nossas vidas. E uma das coisas, eu diria que uma das nuances desse floral que ele traz é bem essa coisa de respeitar o tempo, né, do aprendizado. É se perceber, né, durante o processo, as suas dores, aquilo que vem à tona, né, os seus sentimentos, lembranças, né, apegos, né, porque eu acho que tudo se trata de apegos no final das contas, né. A gente não é feliz porque a gente é apegado. Outra coisa interessante, né, de se perguntar nesses casos em que a gente se percebe autossabotando, esse trabalho, né, seja um trabalho, um relacionamento, um projeto, qualquer outra coisa, né, que você se veja nessa situação, isso faz meu olho brilhar? Eu estou fazendo isso de alma, de coração, né? Porque muito provavelmente, por exemplo, num trabalho onde você não goste o que você está fazendo, que aquilo não é o seu dom, né? Onde você não consegue trazer as suas principais qualidades, desenvolver elas, né? Ter realização e ter felicidade com aquilo, com o passar do tempo, é muito provável que aquilo se torne um grande peso, né? Um grande fardo, e você não vai conseguir sustentar isso com o tempo. E se é esse o seu caso, eu compartilho aqui uma das lições do Broto, né? Porque é como se ele dissesse assim pra gente, né? Olha a imensidão dessa floresta. Quantos animais, plantas das mais diversas cores, tipos, funções existem e estão nascendo a cada momento. E essa força imensa que é a natureza, né? Que vivia exatamente aquilo que o Criador guardou para elas, depositou nelas como uma semente, de uma forma plena, absoluta e harmoniosa. Cada um do seu jeitinho, da sua forma, com as ferramentas específicas para as funções que desempenham nessa cadeia, né? Então, diante de tanta vida, né, de tanta imensidão e grandeza, tenda-se, né, a esse momento semente que você estiver passando,
porque a gente já passou por vários e vai continuar passando ao longo dos tempos, né, das nossas vivências, porque às vezes a gente alcança um certo nível, mas tem outros, é como a cebola, né, ela vai sendo descascada e vão vindo novas situações de desafio para que a gente melhore e cresça naquele sentido. Mas também distraia-se um pouco, né? Tire um pouco do peso, da seriedade que é plantar essa semente e ir adiante com ela, né? Distraia-se, que eu falo, não é no sentido de fuga, né? Mas é no sentido de olhar o dia a dia, né? Olhar o colorido, o som, o perfume, né? E a graça daquelas sementes que você já plantou na vida durante a sua vida inteira e que já cresceram, né? Dando árvores, dando frutos, dando novas sementes. E também se permitir algumas graças durante o passar do dia, né? Simples, mas que para algumas pessoas pode passar batido, né? Como cuidar da sua plantinha, tomar um sol, fazer coisas que você não fazia há muito tempo e que tinham perdido a graça de repente, né? Coisas simples como essa, ó, por exemplo. Esse aqui é um vasinho de manjericão, né, que eu comprei no outro dia. Ele tava bem mais cheio, mas eu tirei algumas folhinhas para fazer banho e tudo mais. E, gente, que cheiro que tem isso, né? Aliás, todas as plantas, né? Porque eu lembro que antigamente até a arruda eu não gostava do cheiro, mas hoje em dia é uma das plantas que eu mais gosto. Então, coisas simples do dia a dia, né? Como você acordar de manhã e já aguar a sua plantinha. Sei lá, depende do que você gosta, né? Daquilo que faz parte do seu universo pessoal, né? Mas fazer essas pequenas coisinhas enquanto você vai plantando outras sementes mais sérias, você também coloca algumas coisas interessantes no meio do seu dia que vão te trazer muita alegria, assim, uma alegria de uma leveza, talvez, né? De repente buscando fazer tudo que você fizer no seu dia a dia com muito mais presença, que nem sempre a gente consegue, e é normal, porque a gente às vezes está no meio das nossas loucuras, às vezes a gente está passando por coisas, né? Então, isso é uma arte, né? Aprender a viver e a fluir, nesse sentido, é uma arte do bem viver, vamos dizer assim. Bom, e é isso, né? Para finalizar, eu queria trazer mais uma dica, né? Já que se trata de um vídeo de dicas florais, que tem um outro floral que dá muito bom, assim, de você utilizar os dois em conjunto, né? Que eu já trouxe aqui num vídeo, inclusive de autossabotagem, e que eu vou botar o link aqui depois para vocês pesquisarem, né? Que é o floral Harbin, né? Para aquelas situações automáticas de vida que a gente acaba se colocando, né? Que enquanto que esse vai trabalhar meio que uma questão de base, às vezes, relacionada à nossa autossabotagem, o outro vai dar um impulso, uma vitalidade para você seguir o seu dia bem, fazer as suas coisas, aquilo que você tem que fazer, impulsionar e tal. Então,
Pode ser também um ou outro, né? E isso eu sempre digo que é de acordo com aquilo que você sente, né? E se de repente você não sente assim, você busca saber o que esse floral trabalha mesmo pela cabeça, de uma forma racional, e trazer isso para o seu cotidiano, né? Que só você que vai saber. Então é isso, eu fico por aqui hoje nesse vídeo. Aguardem os próximos, né? E até mais.